amigos, tudo bem com vocês? Hoje vamos conversar um pouquinho a respeito das leituras das últimas semanas. Antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar um like. E se for comprar essas ou qualquer outra coisa pela Amazon e quiser ajudar o meu trabalho, o link tá sempre aqui na descrição, assim vocês me ajudam com uma pequena comissão e não muda nada no valor da tua compra. Então, vamos começar com o meu quadrinho favorito da vida, a continuação dele, que é Minha Coisa Favorita é Monstro, livro 2, da Emil Ferris, publicação da Quadrinhos na CIA. E eu não vou nem me estender, porque eu acabei de gravar um vídeo de 20 minutos falando sobre esse quadrinho e o quanto eu amo, então eu não tenho nem palavras para descrever, mas um resumo básico. Aqui a gente vai ver a continuação da história de vida da Karen, que é uma lobismoça, uma menina que se enxerga como uma lobisomem. E ela continua a investigação a respeito da vizinha que ela considera ter sido assassinada. A mãe dela faleceu e ela tá descobrindo verdades ocultas a respeito do irmão mais velho, quem ela tanto admira. Então, assim, é um quadrinho muito sensível sobre amadurecimento, amor, amizade, respeito e principalmente monstros, é claro. Outro quadrinho que eu adorei conhecer é A Odisseia de Gonçalo Bombom, da Ultimato do Bacon, com a Trem Fantasma, essa parceria das editoras. Esse é um quadrinho do Vander Antunes e é muito divertido. Eu resenhei ele na Gibisfera, pra quem quiser acompanhar. Minha Coisa Favorita é Monstro. Eu não vou mostrar a imagem porque é muito pesado, tá? Vocês vão ver a resenha. E A Odisseia de Gonçalo Bombom, eu amo a arte. Ela passa muito essa atmosfera do sertão nordestino. A gente percebe, assim, esse tempo árido e calor. E a gente vai acompanhar aqui a jornada do Gonçalo Bombom, que é um homem pescador bêbado, que as coisas que mais gosta de fazer no mundo é transar e beber. E com isso ele vai se meter em muitas enrascadas. A principal delas vai ser acabar sequestrando e matando um galo de briga, que é do grande coronel desse sertão. E aí, com isso, sem se lembrar de nada, ele é convocado pelos dois capangas desse coronel para que eles procurem o galo desaparecido. E como o Gonçalo tem uma boa relação com toda a cidade, ele é uma pessoa muito conhecida, ele vai ajudar, então, os homens a encontrarem o galo. Só que, assim, não tem galo para ser encontrado, então o Gonçalo vai se meter em muitas atrapalhadas e coisas muito divertidas. É um quadrinho de dar risada, é bem curtinho, mas vale muito a pena. Eu adorei isso aqui. Depois eu li, para minha ação da Livraria Leitura, Black Paradox, do Junji Ito. Essa é uma publicação da editora JBC. E aqui a gente vai acompanhar um mangá do Junji Ito, que se fecha basicamente nessa história aqui, mas ele ainda tem 2 contos, como A Mulher que Lambe e um outro bem curtinho, de tipo 2 páginas só. E este é um quadrinho que vai acompanhar um grupo de jovens que se conhece por meio do site Black Paradox, que é um site para cometer suicídio em conjunto. Então, esses 4 personagens acabam se encontrando para realizar esse ato, mas as coisas saem muito do controle. Cada um deles resolve cometer o suicídio por uma razão específica. Então, eles acabam numa coisa muito louca, porque vai misturar doppelganger, intuição, cicatrizes. E quando toda essa loucura acontece, um personagem, que é o Pitan, ele de fato se suicida, só que a gente descobre que, enfim, ele comete o suicídio com venenos, mas ele acaba vomitando muitas esferas
de uma coisa muito brilhante. Se torna uma paradinita, eu acho que é. Vira um novo mineral raro, mais duro do que diamante, que se torna uma febre no Japão e no mundo inteiro. E aí a gente vai acompanhar esses personagens fugindo do objetivo principal e, enfim, mexendo muito com a luxúria e a ganância em relação a essas esferas e todas as loucuras que o Junjito vai trazer aqui. Eu escrevi uma resenha, então vai sair em breve no site da Livraria Leitura, se liga na leitura, e também depois no meu Instagram. E assim, é muito estranho, mas ao mesmo tempo é muito curioso e vai dando vontade de terminar de ler para entender um pouquinho mais. É um dos quadrinhos mais loucos do Junjito, eu acho, que eu achei, porque ele consegue misturar muitos elementos, tipo, um horror visceral de saúde mental se torna uma coisa que transcende e vai, assim, universos, é uma loucura, tá? Por último, acho que esse vídeo vai ser muito rápido, porque eu falei de tudo correndo e foram poucas leituras até. Ah, esqueci de uma. Tá, pera. Eu li de quadrinho Absolution, do Peter Milligan, com arte do Mike Deodato Jr., uma publicação que eu recebi da minha editora parceira Poptopia, do meu amigo Daniel, do canal Poptopia. E aqui a gente vai acompanhar uma história com a personagem principal. Cadê o nome dela? É Nina? Isso, Nina. A Nina é uma criminosa e neste novo mundo distópico, a gente vai acompanhar que alguns criminosos conseguem reduzir a pena e conseguir a absolvição por meio de uma espécie de reality show onde eles precisam matar outras pessoas, quem eles quiserem, e conquistar o público com isso. Então a gente vai acompanhar uma narrativa que vai trazer muito ali a visão das redes sociais, comentários em chats, como se fosse uma live na Twitch, onde a Nina vai cometendo os crimes em busca da absolvição e o público decide, né? Eles vão fazendo ali o termômetro de quanto ela tá mais perto ou mais longe de conseguir a remissão dela em relação aos crimes e poder ser libertada. Do contrário, ela vai morrer com dispositivos que implantaram nela. Então é um quadrinho bem tecnológico e distópico nesse nível. E eu gostei bastante do final dele, tá? E a Nina, ela tem ali toda uma questão. No início ela vai atrás das pessoas da qual ela fazia parte, da máfia, que foi por onde ela acabou sendo condenada. E aí depois ela vai mudando os rumos, ela tá sempre em busca da aprovação do público dela, porque de fato é o que garante que ela viva. E aí a gente percebe o quanto vai surgindo essa podridão humana de querer que a pessoa faça mais maldade, mas ao mesmo tempo também nada tá bom. Então, assim, tipo, às vezes a Nina faz uma coisa, nossa, que fraquinha, nada a ver. Aí ela faz outra coisa, nossa, ela exagerou super, o que ela tá pensando, sabe? É tipo, literalmente redes sociais, onde nada tá bom e tu vai ser julgado independente da tua escolha. Então, é isso que a gente vai acompanhar em Absolution. Não gosto da arte, tá? Não gosto mesmo. Eu gosto da arte de todos os outros que eu falei até agora. Essa aqui eu não gostei. O Mike Deodato, ele faz uns planos que me irritam muito. Primeiro, é uma arte muito escura. E ele bota muito... Aqui, ó. Aqui é uma visão bem. Ele coloca linhas, sarjetas, para separar um plano que poderia ser contínuo, entendeu? E... não sei, eu não gosto da arte. Eu acho que a personagem é muito feia. Ela é desenhada de uma forma monstruosa. Mas eu gosto da narrativa do Peter Milligan. Acho o texto competente. Gosto muito da narração em primeira pessoa. Acho que narração em primeira pessoa é tipo... com recordatórios, né? O personagem contando. É uma das minhas favoritas. O Ed Brubaker, que eu amo mais que tudo, faz muito isso, né? O que ele mais faz. Então, é isso. Me lembrou Ed Brubaker, então eu gosto. Mas a arte eu acho que deixou bastante a desejar, mas o trabalho editorial da Poptopia tá bem bonito. Tem alguns errinhos de revisão,
mas não atrapalha a experiência e, como eu disse, eu gostei muito do final. E vem, inclusive, com esse bookplate autografado do Mac Deodato. Falando agora da minha última leitura, que eu terminei hoje, no almoço, foi o livro Uma Noite de Verão, da editora Vestígio, uma escrita do Philippe Besson, que é um autor francês. E eu já li dele As Mentiras que Contamos, um livro que eu gostei muito. E aqui a gente vai acompanhar o Philippe. Normalmente ele escreve autoficção. Então, assim como o Edouard Louis, Annie Ernaux, eles vão falar muito da própria vida, mas também com um olhar um pouco fictício. E aqui a gente vai acompanhar um verão de 1985 na vida do autor, quando todo ano ele vai até uma cidade litorânea, onde ele já conhece, enfim, o melhor amigo dele de verões. E tudo tem essa atmosfera aos 18 anos de energia e diversão, sem preocupações. Eles conhecem um grupo de outros amigos, então eles se tornam 5. E aí as coisas mudam quando o Nicholas, que se torna um grande confidente e o amigo mais próximo ali do Philippe, ele acaba desaparecendo depois de uma festa. E isso a gente vai ver mais no final do livro, tá? É um livro bem curto, tem 150 páginas. E, tipo, a partir ali da página 100 que o personagem some. Personagem não, né? O Nicholas, porque ele existiu na vida real. E aí a gente vai acompanhar a visão do Philippe e como isso permeou o resto das férias deles e o que pode ter acontecido, as investigações a respeito. E é um livro, eu até falei no meu Instagram, o Philippe Besson é um livro que eu sempre começo e vou pensando, legal, curtinho, os capítulos são bem curtos, rapidinho acaba, e é sempre o autor falando muito os pensamentos jogados, tipo, acordei e fomos, sabe? Fui fazer tal coisa. Por exemplo, o capítulo normalmente ele inicia assim, ó. Na manhã seguinte, vou até a casa de Nicholas. Foi ele que sugeriu o encontro quando nos despedimos na véspera. Continuo definitivamente maravilhado com essas conexões que o verão favorece. Ignorávamos tudo um do outro e agora ele ocupa meu tempo e minha mente. Não nos conhecíamos e de repente nos tornamos inseparáveis. Então é muito essas memórias e lembranças que o autor vai trazendo na narrativa de algum acontecimento que permeou a vida dele. E aí a gente vê, esse é um livro que se passa pós-término do namoro dele com o Thomas Andriot, do livro Mentiras que Contamos. E aí a gente vê então o Philippe nessa passagem de tempo e de amizades e conexões, até que acontece essa tragédia que se torna desconhecida e sem resposta e vai deixar eles muito perplexos pelo resto da vida, né? Já que é uma história que aconteceu de verdade e que deixou marcas. Aqui fala muito sobre o fim da inocência, sobre o início dessas marcas da vida adulta que a gente nunca vai conseguir cessar. Então é um livro de muita nostalgia, muita emoção. E, como eu disse, eu começo lendo, tipo, legal, bem rápido e tal. Vida, né? É um slice of life. E aí eu terminei, tipo, literalmente abraçada no livro, assim, em posição fetal, com um embrulho no estômago e um aperto no coração, porque, tipo, cara, é a vida, sabe? É unicamente isso. A vida e as coisas que a gente não tem controle sobre ela. Então, assim, tenho me surpreendido muito com o Philippe Besson. E é isso, uma leitura muito, muito forte. Essas foram as minhas leituras dessas últimas semanas, né? Desde que iniciou novembro. E espero que vocês tenham gostado. E ao longo do mês a gente vai conversando um pouquinho mais a respeito das próximas coisas que eu ler. Gente, pelo amor de Deus, eu estou muito perdida nas minhas próprias leituras.
eu terminei de gravar o vídeo, fui fazer outras coisas, e aí eu me dei conta de que eu não falei de outros 2 livros que eu li ali. Um foi final de outubro, início de novembro, e o outro foi em novembro mesmo. Então eu voltei para recapitular um pouquinho com vocês. Eu li Não Perturbe, do John Wathan. Esse é uma publicação da School Editora. E assim. É um livro curto, tá? Ele tem 200 e poucas páginas, eu acho, 220. E já começa que o subtítulo dele é o seguinte: Não Perturbe, A Noite dos Palhaços Assassinos. Eles só esqueceram de colocar aqui no título esse subtítulo que eu acho que eles inventaram, tá? E não leia, tá bom? Não leia, porque assim, esse livro, ele custa R$70 na Amazon, em preço cheio, e eu paguei R$50 e pensei, caraca, negócio, baita negócio, porque eu fiquei muito interessada para ler, do nada, né? Uma voz na minha cabeça, eu vi isso aqui em uma pessoa no YouTube e eu pensei, nossa, agora leituras de outubro, essa pessoa falando que é bizarro e, tipo, coisa mais grotesca que já leu, e de fato, tá? Mas aí por 2 pontos. Ele é grotesco porque ele é muito mal escrito. Ele é bem mal escrito. E ele é muito grotesco por ele ser simplesmente um pornô de terror, tá? É basicamente isso. É aquele pornô pra chocar. E aqui a gente vai acompanhar um casal que tá indo para uma despedida de solteiro, cada um está indo para uma despedida de solteiro em Las Vegas, mas aí nesse meio do caminho o pneu deles fura, enfim, e aí eles precisam de ajuda para consertar o carro e eles param no Ace Hotel, que é esse hotel de beira de estrada, tem uma lanchonete na frente, e aí eles vão, pegam um quartinho e durante a noite tem algumas outras pessoas nesse hotel. E durante a noite, alguém bate na porta e é um grupo de palhaços bizarros, assassinos e que vão fazer muitas, muitas, muitas torturas grotescas e aterrorizantes, nojentas, enfim. Eu não recomendo nem por um segundo, se tu não tiver estômago, tá? A gente vai ver coisas muito violentas aqui, muita violência sexual e de tortura ao mesmo tempo. É bizarro, bizarro, tá? Teve vários momentos que eu tive que parar de ler porque tava me dando uma sensação física de desconforto. Eu tava muito agoniada. Então, assim, por que eu me dispus a isso, né? Mas foi isso. É bem fluido, acredite se quiser. É um livro bem rápido, sem grandes explicações. Assim, sem grandes explicações, porque não tem nem o que explicar, não tem nada. É simplesmente puramente pra chocar e, enfim, chocar, chocar, chocar. É isso. Que bom que eu lembrei desse livro, porque provavelmente eu vou vender ele no sebo, né? O próximo que eu li também este mês foi esse que tá muito hypado, Nós Já Moramos Aqui, do Marcus Cleaver, e é da Intrínseca, e este é um livro com a fonte um pouquinho pequena, mas depois que engata, só vai. E é um livro muito, muito viciante, e que eu gostei muito de realizar essa leitura, tá? Porque, assim, este, diferente do outro, não tem nem comparação, os dois é a 80 km/h. Este é um livro bem escrito e a gente vai acompanhar uma narrativa que intercala a narrativa fluida do que está acontecendo e trechos de entrevistas, de websites, tipo um Reddit da vida, de documentários sobre algumas constatações estranhas a respeito de um local, de uma propriedade, enfim. Basicamente, a sinopse disso é: a Ivy e a namorada dela, Charlie, elas compram casas precárias
reformam para revender num preço mais alto, mas elas estão um pouco abaladas financeiramente, então essa casa se torna uma grande aposta para elas. É uma casa no meio do nada, no meio de uma montanha. E aí, é inverno. Um dia a Charlie tá na cidade fazendo algumas coisas, tá só a Eve em casa. E alguém bate na porta, ela vai atender e é um homem, Thomas, a esposa dele, Paige, e os 3 filhos mais novos desse casal, crianças. E aí, o Thomas, um cara muito educado, muito bem-humorado, ele conta que ele cresceu naquela casa e ele tava passando, assim, no meio do nada, de mudança com a família dele, e aí ele quis parar e se ele poderia entrar com a família na casa para mostrar para as crianças aonde o pai delas tinha crescido. A filha deles, a mais nova, que eu esqueci o nome, ela tá anotando tudo, ela tá muito interessada nessa história, em querer saber onde o pai dela cresceu, etc e tal. E aí, a Eve, ela tem muitos problemas de dizer não. Então, ela tenta dizer não, ela foge muito disso, sabe? Ela finge que vai ligar pra Charlie, mas só pra dizer que foi a Charlie que não deixou eles entrarem. Ela não arca, assim, com as consequências, sabe? Com as decisões dela. E aí, ela fica com pena, tipo, não podem entrar, mas ela fica com pena e fica tipo, tá, 15 minutos? Sim, só 15 minutos. Eles entram na casa e é óbvio que eles não vão sair, tipo, nunca mais, basicamente. E aí a gente vai acompanhar a Eve enlouquecendo e a gente enlouquecendo junto, porque é impossível, né? Tipo, qual é o teu maior medo? Ficar louca e ninguém acreditar que eu não estou louca. Tipo, todo mundo me vê como uma louca, mas eu sei que eu não tô louca. Eu estou tentando te contar a verdade e tu não tá acreditando. Então, assim. E aí as coisas começam a ficar muito estranhas, mas só a Eve tá percebendo esse cenário. Coisas que começam a mudar, eram de um jeito e passaram a ser de outro. E o Thomas e a família que não vai embora, e eles têm atitudes estranhas, e enfim, se torna um pesadelo ambulante de realidades e coisas muito sinuosas e estranhas e esquisitas. E não, tu não vai ter todas as respostas aqui, porque essa é a resposta. Não ter todas as respostas, entendeu? Tipo, tu tá louca? Será? Não sei. Adorei. Adorei. Gostei muito, li super rápido. Mua. Agora sim, fim do vídeo.